Hoje é dia 31 de agosto de 2022. Eu vou gravar um vídeo sobre o mês de agosto e, consequentemente, umas pinceladas nos outros meses, porque faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube. Mas no blog Poupar Hoje tem pelo menos uma postagem no final de cada mês. Eu mantenho essa regularidade. Eu estou muito feliz porque eu tomei decisões corretas. Eu realizei operações parciais de swing trade com ativos que estão dentro, da classe de ações que pagam bons dividendos e obtive lucro e fiz o giro da carteira investindo em fundos de investimento imobiliário. Mas eu ainda mantenho 50% das posições originais. Qual que é a minha ideia? Se a ação subir mais, 50% que está ali continua valorizando. Se a ação cair muito e chegar no meu preço médio, eu refaço os aportes, eu tiro da renda fixa e volto para o número de ativos que eu tinha antes. Porque como eu realizei 50%, então vamos supor que eu tivesse 200 ações. Eu realizei 100, fiquei com 100 na posição. Então, se depois bater o preço médio de novo, ou até cair, ficar mais barato que o preço médio, é só transferir esse valor, da renda fixa e comprar mais 100 ações, porque aí eu vou voltar para minha posição original, que era de 200, meu preço médio vai ficar abaixo e eu vou aumentar o yield on cost, que é a rentabilidade dos dividendos recebidos em relação ao preço médio. E se a ação continuar subindo, infelizmente eu ainda não volto para a posição. Aí eu vou ter que ter mais paciência e esperar uma crise, algum dia de extrema queda, para poder retomar as posições. Então, esse é um risco que se corre. Em dezembro, vai ter de novo um mês forte de dividendo, e eu espero que até lá eu consiga retornar com o número de ações que eu estava antes. E o objetivo, dessa estratégia foi reforçar o ganho mensal de aluguel de fundo de investimento imobiliário, porque o que acontece é que os fundos de investimento imobiliário estão subindo muito. Nesse mês foi um absurdo tanto que subiu. Então, eu já não estou conseguindo mais aportar os fundos que eu queria. Então, eu tive que fazer esse giro rápido para poder conseguir pagar o preço que eu queria nos FIIs. E uma outra coisa também é que, por exemplo, no mês de fevereiro, de maio e de agosto, eu consegui rendimentos muito altos, No mês de agosto foi R$ 3.622, porque as ações de dividendo puxam para cima, os rendimentos recebidos. Mas, neste momento, eu decidi reforçar mais os fundos de investimento imobiliário para eu ter real noção de quanto que eu já tenho mensalmente garantido. Então, vamos lá. Os rendimentos provenientes de investimentos recebidos em agosto foram: renda fixa, R$ 856. E é importante falar, que hoje, no dia 31 de agosto, se não me engano, a Selic está 13,75. Então, você vê esse valor alto da renda fixa
mas a maioria das aplicações estão atreladas ao CDI ou a Selic. Então, no momento em que o Copom começar a reduzir a Selic, essa renda também vai diminuir. Então, ela é uma renda fixa, que, entre aspas, não é tão fixa assim, porque ela está atrelada à Selic. Mas no mês de agosto, eu consegui R$ 856. Aluguel de FIIs e dividendos de ações foi R$ 1.144. E só de FIIs, né, de aluguel, foi R$ 350. Então, se você for ver, a grande maioria foi as ações de dividendo. E essa subida que deu, vamos dizer, né, eu vendendo 50% da posição, eu perdi 50% desse dividendo em dezembro, vamos supor, né? É importante assim dizer que eu só realizei lucro das ações quando passou a data base. Então, essa parte aqui de dividendo de ações eu recebi completo, eu recebi com 100% das minhas posições, porque eu esperei a data base para realizar lucro. E aí o lucro de operações de swing trade foi R$ 1.621. É importante dizer que esse foi o lucro. Então, o total de operação ainda assim vendidas, acho que passou de R$ 10.000. Então, você pensa que foi mais de R$ 10.000 que eu transferi para os FIIs. E é por isso que deu essa diferença agora que está, né, nesse parágrafo aqui que eu estou destacando. Então, no mês de agosto, eu recebi R$ 350 de FIIs. E em setembro eu vou receber aproximadamente R$ 450. E eu falo aproximadamente, porque eu estou gravando esse vídeo no período da tarde, então ainda não saiu os comunicados, né, dos fundos de investimento imobiliário. Provavelmente vão sair hoje à noite. Então, hoje à noite eu vou saber quanto que vai ser os proventos, mas esse aproximadamente R$ 450 é no mínimo. Então, se algum ativo tiver algum provento aí extraordinário, né, pode ser que chegue a 460, 470. E uma coisa boa é que com esse giro, os FIIs ficaram em 28% aqui a distribuição. E eu considero uma boa porcentagem, porque o objetivo fica em 25%. E a carteira de ações foi para 14, né, 13,91. Justamente porque eu tirei da carteira de renda de ações para colocar nos FIIs. E qual que também é o ponto, né? Agora o próximo passo da estratégia é utilizar meu salário e tal, né, o que sobrar, para ir reforçando a renda fixa. E aí eu voltar para 25% de FIIs. E por que que esse reforço é importante? Porque no momento em que a gente tiver uma queda extrema, aí sim eu consigo turbinar minhas posições em ações, em fundos de investimento imobiliário e aumentar muito a minha rentabilidade, justamente por causa do cálculo do yield on cost, que é diferente do dividend yield, né? Então, por exemplo, se eu comprei uma ação a R$20 e hoje ela está 40, o cálculo da minha rentabilidade é em relação aos 20 que eu comprei e não os R$40 que ela está hoje. E uma outra coisa também é que em julho, dá até para ver no post, né, que eu fiz para o mês de julho, que está no blog, o aporte de renda variável foi mais de R$10.000. Eu tirei mais de R$10.000 da renda fixa para a carteira de renda. E justamente porque eu queria pegar essa porrada de dividendo que veio em agosto. Então, esse giro da carteira de ações para o FIIs também foi para equilibrar esses R$10.000 que eu coloquei em ações no mês passado. E nesse mês de agosto, se você for contar, né, o que eu tirei da renda fixa, coloquei na renda variável
E o reinvestimento dos dividendos, que foi mais de R$ 3.000, né? Desculpa, né? Os dividendos foram menos, né? Os dividendos foi 1.144. Então, se você for contar, né? O 1.144 foi de reinvestimento de dividendo e mais o que eu aportei da renda fixa para renda variável, o aporte desse mês foi de R$ 1.568. E o meu objetivo é manter aproximadamente 3.000. Mas se você for contar que em julho eu aportei 10.000, e em junho eu aportei um pouco menos, tá? Em julho foi 10.000, então eu poderia ficar sem aportar agosto, setembro, outubro, né? Mas em média no ano eu pretendo chegar em R$ 3.000 e eu já fiz ali os cálculos ali na minha planilha e se eu parasse de aportar agora, eu teria chegado numa média anual de 2.700. Então eu tô próximo, né? Aí aqui, né, ter conseguido R$ 3.622 proveniente de investimento foi muito bom. Foi a primeira vez que eu chego nesse número, né? E lembrando que em 2017, em junho de 2017, até abril de 2019, nesses, né, em 2 anos, eu recebia R$ 1.500 de salário. Então, o que eu recebi de provento nesse mês de agosto foi mais que o dobro do que eu recebia de salário há 5 anos. E a média, né, de proventos recebidos no ano de 2022, então de janeiro de 2022 até agora, agosto, foi de R$ 1.372. Então, eu estou chegando perto do salário que eu recebi em 2017. Mas o grande ponto aqui de atenção, nesses R$ 1.372, é que boa parte veio da renda fixa. Então, se você for ver em relação, né, a agosto, mais de R$ 800 vieram da renda fixa. E como eu falei, isso, assim, eu preciso ter cuidado, porque a Selic está com mais de 13%. Então, no momento que começar a cair, o rendimento vai cair. Então, vou fazer uma conta aqui rapidinho. Vamos supor que no mês de setembro eu consiga R$ 850 de renda fixa, proveniente de renda fixa, que a Selic continue no mesmo número que ela está. E aí eu vou conseguir mais R$ 450 de aluguel dos FIIs. E eu não vou ter nenhuma ação pagando dividendo em setembro. Então, provavelmente, no mês de setembro, eu vou conseguir R$ 1.300. Vai dar um pouco abaixo da média. A média anual foi de 1.372. Em setembro, vai ser aproximadamente R$ 1.300, contando renda fixa e renda variável. Então, ele é um número bom, pensando que a minha primeira meta é R$ 800 por mês. Só que o ponto é que eu preciso conseguir R$ 800 por mês com FIIs ou com dividendos. Porque não tem como você confiar a longo prazo na renda fixa, no sentido de que se a Selic cai, o rendimento da renda fixa também cai, né? Ou seja, a renda fixa, ela é, né, vamos dizer, é fixa no sentido de que só vai aumentar o patrimônio total que você tem, mas o rendimento em si não. Então aqui, né, pensando especificamente em FIIs, de setembro para frente eu vou receber aproximadamente R$ 450. Então, né, é o que eu falei antes, se algum ativo tiver alguma distribuição extraordinária, já sobe um pouco. Quando os FIIs começarem a ter o reajuste dos aluguéis, que normalmente acontece uma vez por ano,
tem que ver em cada regulamento dos FIIs, também vai aumentando esses 450. Mas, para efeito de cálculo, eu vou considerar R$450 de FIIs. E qual que é o problema? É que como subiu muito a cotação, então eu só tenho 2 FIIs que o meu preço médio esteja acima da cotação. Então, quando você entra ali na corretora, vai aparecer que eu estou negativa ali na posição, com prejuízo. Então, eu só tenho 2 FIIs para aportar, para reforçar o número de cotas que eu tenho, para poder abaixar o preço médio e aumentar o yield on cost, que é a rentabilidade. Os outros FIIs que eu tenho na carteira, eu não posso aportar quando os aluguéis caírem em setembro, porque senão eu vou abaixar minha rentabilidade. E esse foi um erro que eu cometi em 2019, eu não sabia, obviamente, e prejudicou muito a minha rentabilidade. Por isso que hoje minha rentabilidade dos FIIs está em 0,9%. Então, os rendimentos dos FIIs, né, que caírem no mês de setembro, eu não vou direto no mesmo dia reinvestir. Eu preciso verificar qual fundo de investimento imobiliário ainda está aparecendo, né, com prejuízo, para eu poder aumentar a rentabilidade do mês seguinte. Em relação ao mês de agosto, eu consegui mais de 2% de rentabilidade, pensando só nos dividendos e na renda fixa, assim, no rendimento da renda fixa recebido, tá? Pensando nesses R$3.622. R$3.622. Este valor gerou para mim 2% de rentabilidade na carteira. Se eu for considerar a subida toda do patrimônio, de 160 mil para 169, como está aqui no gráfico, aí é maior, né? Mas eu penso sempre nessa rentabilidade da carteira com o dinheiro que cai na conta. E aqui, né, a probabilidade é que o rendimento dos FIIs em setembro seja de 0,9. E o objetivo, né, vamos dizer, o meu primeiro objetivo como carteira é ter um rendimento de 1% nos FIIs. Depois, né, o segundo objetivo é ter 1% em toda a carteira. Esse é o grande objetivo, né? Então, primeiro é chegar em 1% em toda, né, nos FIIs e depois 1% em toda a carteira. Aí aqui dá para ver a evolução, né? Em dezembro, eu estava com menos de 85 mil, eu estava com 83. Então, no dia 31, né, de dezembro, eu tinha 83 mil. E em agosto, cheguei em 169 mil. Então, eu bati a meta, que era 160. Ó. Em julho, eu bati a meta. Em agosto, já ultrapassei. E qual que é o grande ponto, né? Agora, é que uma boa parte está em renda fixa, porque eu quero aproveitar, né, momentos de extrema queda na bolsa para aportar, que com essa extrema queda eu aumento meu yield on cost, aumento minha rentabilidade. E metade do valor que está em renda fixa é a reserva de emergência. Eu tenho mais ou menos 50 mil na reserva de emergência, que seria mais ou menos 12 vezes o meu salário. Então, eu consegui passar de 169 mil, né, no patrimônio. E no final de julho, eu estava com um pouco mais de 160 mil. Eu tinha batido a meta 6, né, que é a meta do ano de 2022. Então, esse crescimento, né, de 9 mil nesse último mês deve ao meu salário,
o rendimento de investimentos e valorização de cota. E aí temos um outro ponto aqui. Eu comecei a planejar, estou na fase da pesquisa de mercado, a compra de um imóvel, e eu moro na cidade de São Paulo, que talvez, né, uma das cidades mais caras para se comprar um imóvel no Brasil. E eu penso em comprar um imóvel que seja mais barato do que o meu patrimônio acumulado. Então eu tenho que pagar menos de 170 mil. Mas é lógico, eu estou na fase inicial. Então vamos supor que no final de 2022 eu chegue a 200 mil. Então aí o valor desse imóvel vai subindo. E aí eu quero dar o mínimo de entrada possível, que normalmente é um pouco contra o que algumas pessoas falam, mas qual que é o meu objetivo? Eu vou dar o mínimo de entrada, todo o dinheiro que entrar de salário, eu vou repor esta entrada na renda fixa, e só depois que eu conseguir repor essa entrada, eu começo a amortizar as parcelas. Ou seja, eu faço a amortização extraordinária ou antecipação. Mas primeiro, eu quero repor essa entrada na renda fixa, na minha porcentagem de renda fixa. Justamente para, ok, eu tenho um financiamento para pagar, mas eu também não vou esquecer da minha renda passiva. E é lógico que, por exemplo, se eu dou de entrada metade do que eu tenho na minha renda fixa, em vez de eu ter, né, R$800 por mês de rendimento, eu vou ter 400. E sem contar, né, o tempo que eu demorei para juntar esse dinheiro e o tempo que eu vou demorar para repor. Então é uma compra muito séria, né? Então é claro que dando a entrada, eu vou prejudicar a minha renda passiva obtida. Eu sei que terá um impacto na minha renda passiva, né, proveniente da renda fixa. Porque como eu escrevi aqui, a entrada sairá de lá. Mas vai ser bem melhor do que eu pagar um imóvel à vista, porque se eu pago o imóvel à vista, eu acabo com o patrimônio que eu demorei 32 anos para juntar e acabo com esses R$1.300 de média de rendimento que eu tô tendo todo mês. Eu acabo com tudo isso de uma vez só. E aí eu coloquei ali que eu demorei 32 anos para juntar, mas no mês de agosto eu fiz 32 anos. E eu registro a minha trajetória financeira desde 2010. Desde 2008, né, eu registro no caderninho, mas em 2010 eu comecei as postagens. Em 2017 eu comecei a ganhar força, porque foi quando eu comecei a trabalhar, antes eu fazia estágio na faculdade. Mas em 2021 foi quando eu acelerei, né? Se você for ver o histórico, se eu não me engano, tá em abril de 2021, eu acho que eu tinha R$50 mil. Eu até tenho que ver depois aqui, vamos ver se no mês de dezembro eu consigo mostrar pra vocês. Mas eu dobrei o meu patrimônio em 8 meses, né? Então de 2021 pra frente eu acelerei muito. Então, ó, de dezembro de 2021 até agosto de 2022 eu dobrei. Eu tava com 80 mil e fui para quase 170 mil. Mas se você considerar, vamos lá, vou pegar aqui 31 de dezembro, aqui, ó. Eu cheguei em 83 mil em 31 de dezembro.
Mas, ó, vamos pegar aqui a linha de 50 mil. É isso, ó, em março, no dia 31 de março de 2021, eu cheguei em 50 mil reais. Aqui, 50 mil em março de 2021. Depois eu bati 100 mil em março, né, em março de 2022. Só que em março de 2022 eu já cheguei em 115 mil. Então, vamos lá. Em um ano, eu dobrei e ainda tive 15 mil a mais. E nos últimos 8 meses, eu também dobrei de 80 para 160 mil. Então, aqui em março, eu tinha 115 mil, mas de março até agosto, foram mais 50 mil acumulados. Né? Então, se você for pensar que eu tô com quase 170 mil, e em março de 2021 eu tinha 50, então olha o período que eu mais que tripliquei o patrimônio. Então, o que eu quero dizer com isso é que é muito difícil para juntar. Desses 32 anos, desde 2010 eu registro no blog. Então, hoje eu tenho 32, em 2010 eu tinha 20. Desde os meus 20 anos de idade eu registro. Mas aí você começa a ver que conforme o seu investimento vai ganhando força, você consegue dobrar, triplicar o valor. E se eu pago um imóvel à vista, eu acabo com todo esse meu esforço de 12 anos. E só lembrando que em janeiro de 2014, eu voltei para estaca zero. Então, quem vê aqui, né, meu blog, se você for pegar o histórico, que eu atualizei provavelmente aqui em 2021, você vai ver que em janeiro de 2014 eu comecei do zero. Então, eu juntei dinheiro de 2008 até 2014 para uma finalidade. Em janeiro de 2014 eu estava com zero. Em 2022 cheguei a 169 mil. E olha, eu vou falar que dependendo da cotação que tiver as coisas até o final do dia, eu chego em 170. Mas como a diferença do final de julho para o final de agosto foi 9 mil reais, de 160 para 169, então esse mil a mais ou a menos, se eu vou bater 170 mil até o final do dia, uma variação de cotação é algo que não me preocupa. Então aqui, né, qual que é o grande desafio desse momento? É tomar decisões assertivas para realizar objetivos de médio prazo, que seria comprar um imóvel e viajar e fazer cursos fora, e manter a renda passiva, que é o principal objetivo de toda essa jornada e que eu pretendo concretizar daqui 28 anos. E eu falo médio prazo comprar um imóvel, que o objetivo é antecipar a parcela. Então, não é ficar 28 anos pagando imóvel e juntando dinheiro para renda passiva. E daqui 28 anos eu me aposentar com os meus rendimentos e terminar de pagar o imóvel. E sim, ir antecipando. Então, é lógico que a compra do imóvel, ela impacta diretamente na renda passiva. Primeiro porque eu dou a entrada e depois porque eu vou ter que pagar as prestações e antecipação. Então, o meu fôlego para aportar a renda passiva é muito prejudicado. Então, por isso eu estou iniciando a pesquisa de mercado e provavelmente daqui 6 meses, 8 meses, é que realmente eu vou começar a pensar mais diretamente nisso. Mas eu já sei mais ou menos quais são as regiões que estão dentro da minha possibilidade.
E apesar de eu já ter batido a meta do ano, que foi 160 mil, vai ser muito interessante se eu conseguir acumular mais 32 mil até o final do ano. Eu tenho setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E conseguir chegar em 200 mil. Mas para isso, eu vou precisar que as cotas se valorizem do que eu já tenho. Porque contando com o meu salário e com o meu custo de vida, se fosse depender só do meu salário, eu iria conseguir aumentar 2 mil reais por mês. Então eu não chegaria nem em 180 mil, mas isso fica para uma outra postagem, né? Eu já bati a meta do ano, que foi 160 mil, mas será muito bom chegar em 200 mil até o final do ano.